Olá, estamos de volta aqui no nosso canal. Essa semana falando sobre gestão de escritório. Hoje eu vou falar de um ponto crucial, que é grana. Eu sei que você precisa de dinheiro para sobreviver. E o seu escritório também precisa de dinheiro para sobreviver. Mas você sabe quanto? Você sabe qual é o seu gasto mensal? Você sabe aquilo que você precisa ganhar para suprir esse gasto mensal? Você sabe que os gastos do escritório são diferentes dos seus gastos pessoais? Realmente é bem complicado, porque quando a gente está no início, não é? Ou às vezes até depois, né, gente? Né? Até a gente conseguir desassociar uma coisa da outra não é muito fácil, né? Os nossos gastos pessoais acabam confundindo com os gastos do escritório e a gente não sabe até que ponto aquela nossa atividade efetivamente tem lucro ou não. Para que você possa dimensionar se a sua atividade, se o seu escritório tem lucro ou não, o primeiro ponto é você conhecer os gastos imprescindíveis para a sobrevivência daquele escritório. É óbvio que quanto maior a despesa, mas também deve ser maior o retorno. Para isso é necessário equilibrar e ver aquilo que realmente vale a pena. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer hoje é fazer uma lista de todas as contas do escritório. Veja bem, não são suas contas pessoais, não é? Não é o seu cartão de crédito pessoal, é o cartão de crédito do escritório, não é gasto com papel higiênico da sua casa, é gasto com papel higiênico do escritório. Então, a ideia aqui é você saber exatamente o quanto o seu escritório gasta. Então, aluguel, material de limpeza, se você tem secretários, impostos que você paga, não é? Contador, se você já tem uma empresa aberta, que vale bastante a pena, né? Porque se você cai no simples, você tem a questão do imposto que é muito menor do que você pagar 27,5% de imposto de renda, né? Então, você vai ter que dimensionar, listar aquilo que você gasta, telefone, material de escritório. Então, se você tem site, né? Então, aquilo que você gasta para o site. Então, você vai listar ali todos os gastos que o seu escritório tem. E no primeiro momento, você vai lá somar e ver que todos os meses então, são gastos fixos. Então, tem aquela história de gastos fixos e gastos variáveis, mas você tem que ter uma média para você ter mais ou menos uma ideia de quanto você tem que gastar, ganhar todo mês, no mínimo, tá? Aí você vai fazer o seguinte, listou. Na hora que você listou e você somou, você vai no primeiro momento ter um grande baque, né? E vai falar, poxa, ai, mas Thaís, esqueci de colocar o boleto bancário. Boleto bancário, se você utiliza boleto bancário, custa? Custa. Então, é a taxinha do banco lá, a manutenção do banco, custa? Custa. Então, é muito importante você ter noção de quanto é que você gasta todo mês, né? Então, primeiro ponto, vai lá, detalhe, essa noção você só vai ter se você listar minuciosamente os seus gastos. Então, você pega lá os gastos que você teve, os pagamentos, né? Faz uma lista, né? E uma média aí de quanto você gasta todo mês com relação àqueles boletos, tá certo? Aquelas contas fixas e depois você coloca lá as contas variáveis, em especial parte de material de escritório, que você não compra todo mês, mas você tem que ter uma média mensal, tá? Depois que você fizer isso, ou seja, você já vai saber o quanto você precisa ganhar para pagar a conta, né? Ou seja, para ficar no azul, né? Não é nem no positivo, é no azul. O que vai acontecer? Você vai para o segundo ponto. Nesse segundo ponto, você vai excluir tudo aquilo que for possível. Então, sabe aquela história de hora da faxina? Então, você vai entrar em contato com a operadora de telefonia para ver se tem um plano menor. Você vai verificar se aquilo que você está comprando
é realmente necessário com relação ao material de limpeza. Você vai verificar se existem atividades que você está gastando dinheiro e que você não utiliza, não é? Se você tem outros planos que você pode reduzir. Eu falo por nós aqui no escritório, então logo no início da pandemia, a primeira coisa que a gente foi fazer é revisitar essas contas. E só de conta de telefone a gente conseguiu economizar um bom valor, né? Então cerca de 40% do que a gente pagava de conta de telefone a gente conseguiu economizar. Então isso todo mês, na hora que você vai somar, é um valor considerável. Então vale a pena rever gastos. Aí você vai para o segundo momento. Qual é esse segundo momento? Aquilo que você está recebendo. Aí você vai saber efetivamente se sua atividade está tendo lucro ou não. Para que você possa, então, planejar aquilo que você vai executar, aquilo que interessa, aquilo que dá prejuízo, porque também tem casos que a gente entra pensando que vai ter lucro e acaba tendo prejuízo. É muito importante que você tenha consciência da parte financeira do seu escritório para que você possa trilhar um caminho, se planejar para se adequar à sua realidade. É claro que todo mundo, em especial quando a gente se forma, a gente quer ter o escritório, né, no ponto principal da cidade, com secretária, com vários estagiários, vários advogados. Mas isso não é a realidade, pelo menos a realidade da maioria das pessoas. Você tem que adequar a sua situação à sua realidade. É claro, quando eu comecei, apesar de ter carro, eu andava de busão porque eu não tinha dinheiro para pôr gasolina. E o meu pai falava que não ia me dar dinheiro para pôr gasolina. Isso quer dizer o quê? Eu tive que me adequar. O meu primeiro sócio, na verdade eu tive 2 sócios, a Ariane e o Sérgio Santos, que hoje é delegado de polícia. A Ariane foi morar nos Estados Unidos, já voltou, enfim, mas não exerce advocacia. O que acontece? A gente montou nosso primeiro escritório nos fundos da casa do Sérgio, que ficava de ônibus a 3 horas da minha casa. Eu ia todos os dias e voltava de busão, ou seja, eu ficava 6 horas dentro do ônibus porque aquela era a minha realidade. Era aquilo que eu sonhei para mim? Obviamente que não. Mas se não fosse assim, eu não tinha tido a oportunidade de fazer aquilo que eu amo fazer até hoje, né? Então é muito importante a gente ter noção daquela nossa realidade e ao invés de ficar perdendo tempo com aquilo que a gente imaginava que poderia ser, a gente olhar para frente e falar assim, poxa, ainda vai ser aquilo que eu quero que seja. Realmente isso é possível e acontece. Então aqui está a prova viva disso. Eu tenho certeza que a partir do momento que você tiver a noção de quem é você, daquilo que você precisa, não é? Você vai ver que o seu planejamento vai ser muito mais eficaz e vai ser um planejamento de sucesso. Eu chamo você para curtir a gente nas nossas redes sociais, seguir as nossas lives, mantenha contato conosco, a gente está no Face, a gente está no Insta, eu aguardo você.